Vem cá, eu queria que você contasse para a gente como foi a semana depois da derrota lá para o Grêmio. Me lembro que você, não, a responsabilidade é minha. E alguém te perguntou, você pode mexer no jogo? Você disse, sim, comigo ninguém tem... E você trouxe a escalação com 3 mudanças. Então, eu queria que você contasse essa semana e culminando com essa grande vitória hoje em cima do Náutico e a importância dela. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos aí. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria, do meu reencontro com a torcida do Vasco, porque para mim é extremamente especial. Essa é a minha 3ª passagem pelo clube. Fui muito feliz aqui em 2015, 2016, 2018 foi muito curto. E espero e desejo naturalmente que seja longo esse meu período aqui. Então, dizer que eu estou muito feliz de ter reencontrado a torcida e principalmente numa vitória tão importante quanto essa. Tivemos uma semana muito boa de treinamento. A primeira coisa que eu faço é chamar os jogadores, Quinteiro, Edmar e Alex, para conversar, pedindo naturalmente, conversando com eles, mas a compreensão deles, e todos os 3 foram sensacionais. Eles respeitam muito aquele que está entrando, aqueles que entraram, e respeitaram muito a decisão do treinador, no meu caso, da comissão técnica, que eu não decido sozinho. A gente tem uma comissão técnica, tanto que chegou comigo, Joelton, Bebeto, mas toda a comissão técnica, o próprio Emílio, né? Quanto é importante a presença do Emílio ali para algumas decisões. Então a gente tomou essa decisão sim, porque a gente queria dar um pouquinho mais de intensidade, principalmente pelo lado esquerdo. E a vida é feita de oportunidades. Falei para o Bosa, é uma oportunidade maravilhosa que você tem, né? Eu não desisto de nenhum jogador, mesmo com falhas. A gente acredita muito de que o jogador pode melhorar, ele pode crescer, mas eu precisava atuar, precisava realmente agir para que a gente tivesse uma postura diferente, uma postura mais ofensiva, mesmo a gente tendo começado o jogo um pouquinho mais defensivo, o Náutico conseguindo, principalmente nas bolas paradas, né, que era o grande perigo que eles tinham numa virada de bola, mas nas bolas paradas eles são muito fortes, principalmente com o Souza. A batida dele é muito boa, então dificultou bastante para a gente, mas a gente conseguiu se impor, conseguimos 2 gols e que naturalmente fez com que o jogo passasse mais a ter a nossa presença, principalmente na parte ofensiva. Então, eu acho que foi uma vitória importante. Eu valorizei, principalmente no vestiário, a postura desses 3 jogadores que saíram e que, ao mesmo tempo, entraram no jogo e entraram com um espírito de equipe, entraram concentrados, foram importantes. E lembrando apenas o quanto é importante o torcedor jogar junto. No momento que o torcedor começou a gritar o nome do Edmar, saiu o gol do Figueiredo. Então, eu quero parabenizar naturalmente aos atletas, que são as peças fundamentais, são os protagonistas, mas dizer que a torcida jogou junto. E tem sido assim, sempre foi emocionante ver o torcedor do Vasco, e hoje foi muito especial, principalmente pelo meu retorno. Jorginho, boa noite. Boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Queria que você falasse um pouco sobre o Raniel, que foi quem abriu o placar. O Nenê ali pegou a bola e deu para ele. Ele depois falou sobre isso na saída de campo, que ganhou um voto de confiança ali do Nenê. E é um jogador que vem oscilando na competição e que vem sendo criticado também, mas você bancou ele nesses 2 primeiros jogos e hoje ele foi muito bem fazendo gol, mas também participando bastante ali no ataque do Vasco. O Raniel é um artilheiro nato, é um cara... A presença na área dele é muito importante, então acredito muito, eu gosto muito de jogar com uma referência, apesar de ter tirado ele depois e colocando o Ignaldo, porque é um jogador de velocidade, mas eu precisava, naquele momento, ter um pouquinho mais de posse. O Alex ia fazer isso com certeza muito bem, o próprio Figueiredo, como aconteceu depois, fazendo o 4º gol, mas a tomada de decisão foi deles. Eu deixo muito tranquilo isso para os jogadores tomarem essa decisão. Eles são 2 batedores, eram os 2 que a gente colocou, inclusive, na pré-eleição, ali, as fotos. E como ele está confiante, e o artilheiro, ele precisa, ele depende, né? O atacante, ele precisa de gol. Então, ele sabia que aquele era o momento de quebrar um pouquinho esse jejum, né, de alguns jogos.
um jogador importantíssimo para a gente, um jogador que consegue, com as bolas aéreas, né, ele tem uma presença muito forte, mas ele consegue fazer um pivô muito bem feito e também finaliza muito bem. Então, jamais vou deixar de acreditar nele. Em alguns momentos, a gente precisa substituir, até mesmo de acordo com como o jogo estava caminhando. A gente precisava de um pouquinho mais de intensidade e a gente procurou tirar. Como a gente entrou com o Figueiredo, que é um excelente jogador na bola parada, a gente não se preocupou com essa situação, porque o Figueiredo basicamente substituiu o Raniel nessa bola parada, naquele quase que o segundo ou terceiro homem ali na nossa linha de marcação, na nossa zona que a gente faz na parte defensiva. E o Alex deu uma qualidade, deu velocidade, o Egnaldo também. A gente poderia basicamente ter feito talvez aí 5, 6, né, se a gente tivesse um pouquinho mais de calma em alguns momentos. Mas é isso, eu acredito muito no potencial desse grupo, desse elenco, e é bom que a gente tem peças diferentes, né? O Egnaldo é totalmente diferente, jogando por dentro, do que o Raniel, que também é totalmente diferente do Fábio. Então, eu tenho algumas peças que são importantes, dependendo do jogo, a gente consegue mudar. Ainda só sobre o Raniel, para você completar, ele disse que está passando por um momento difícil na saída de campo também. Chegou a conversar com ele sobre o que está acontecendo? É só o momento mesmo na equipe? Como que foi a conversa nessa semana? A gente sabe, aqui o Vasco ele tem sempre essa pressão, a torcida naturalmente deseja, anseia realmente o acesso, isso vai acontecer, isso é muito importante, isso vai acontecer. E eu só queria ressaltar o quanto foi importante a torcida estar junto. No momento que a torcida entendeu, eu pedi, por favor, pedi realmente para eles, por favor, não vaiam, ajudem, e Nenê também fez o mesmo pedido, saiu dali do banco, foi lá pedir o torcedor, e o torcedor ele precisa entender o quanto ele verdadeiramente é o 12º jogador, ele joga junto. Nem todo jogador tem uma personalidade, eu sinto sempre o Romário, porque o Romário ele não dependia do que está fora, sabe? Ele não dependia do aplauso ou de uma vaia da torcida, porque ele tinha muita personalidade, mas é muito difícil de jogar. O Romário é um cara extra sério. Então, é muito importante a torcida entender o quanto ela faz bem para o Vasco da Gama quando ela joga junto. E fez a grande diferença. A gente viu a festa que é, a alegria que é, e no momento que eles começaram a gritar o nome de Edmar, e se tiver que gritar o nome do Raniel, também é importante para que esse jogador cresça, porque é um jogador muito importante para nós. Jorginho, boa noite. Bruno Murito, do GE Globo. Queria que você falou muito sobre, na primeira resposta, sobre ganhar mais intensidade pelo lado esquerdo. E a entrada do PV e do Egnaldo hoje, eles participaram do segundo gol, né? Então teve um dedo seu ali. Queria que você avaliasse a primeira partida desses dois jogadores e também falar um pouco mais do PV, né? Que teve uma oportunidade como titular e tanto ofensivamente como defensivamente, assim, como você avaliou a partida dele? Foi boa. Só no gol que nós tomamos, eu que chamei a atenção dele. Eu sou mais duro com os meus laterais, né? Por quê, né? Então, eu falei para ele, é muito importante, ele está atento a essa questão da bola nas costas, ele não precisava, naturalmente, nem tentar, era simplesmente virar e esperar o momento certo da marcação. Ele acabou perdendo tempo, quando ele olhou para a bola, já foi tarde. Mas ele fez uma partida segura, ofensivamente foi muito importante, realmente ele deu aquilo que a gente precisava, de intensidade, mas de qualidade também. O PV é um jogador muito técnico, então ele dá essa possibilidade grande, mas sem esquecer do Edmar, o quanto ele é importante, quanto é um jogador equilibrado defensivamente, ofensivamente. E o Egnaldo, a gente sabe, a velocidade dele, o golaço que ele fez, a gente fica muito feliz com isso, e mostrou que ele pode jogar pelo lado, sim, como já em outras oportunidades, e o Raniel por dentro. Então, isso mostra a versatilidade desse grupo, que a gente pode entrar, não sei se vocês perceberam, eu entrei com o Peck pelo lado direito, e o Figueiredo no lado esquerdo, porque são dois jogadores, né? É muito comum hoje em dia você ter essa possibilidade de cortar para dentro e finalizar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Figueiredo, e o Peck tem crescido muito nos treinamentos que a gente tem colocado ele pelo lado direito. A gente tem Tubarão, a gente tem outros jogadores que podem jogar por aquele lado, mas tem sido realmente importante a gente acreditar também e dar confiança e coragem para esses jogadores. Eu falo para eles, se tiver aqui dentro, a responsabilidade é minha. Se tiver que driblar, não dribla aqui,
aqui na nossa área, mas dribla lá na frente, né? Eu me chamo Jorginho, não sou um outro treinador, né? Então, eu gosto realmente que eles sejam seguros aqui na parte defensiva, joguem um simples, mas na parte ofensiva que sejam realmente ousados. E isso é que eu peço para os meus atletas, foi o que aconteceu. A mudança foi importante, foi necessária e também demonstrou que aqueles que voltaram a jogar novamente, os 3 que saíram, que entraram, foram importantes nessa vitória também. Jorginho, boa noite. Boa Roberta noite. Barroso, da ESPN. Agora faltam 8 jogos, né? Você acha que vai ser assim, né, a cada rodada, porque é reta final? Hoje vocês se mantêm no G4, não precisam... Claro, o Londrina está ali embaixo, mas vocês não precisam se preocupar tanto. O Londrina joga agora 9h30. E se você acha que a próxima partida tem o Cruzeiro e depois com o Londrina, se é o jogo que realmente vai decidir a permanência do Vasco, esse confronto direto ali na frente? A gente sabe que ainda tem um Sport também brigando, ainda tem algumas equipes que estão se aproximando, por exemplo, a Ponte, que iniciou o campeonato na zona de rebaixamento, hoje já está com 39 pontos, se eu não me engano. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa estar concentrado, atento. Agora, não tenha dúvida que é uma semana fundamental. Cruzeiro é o franco favorito lá, mas aqui é Vasco, então a gente acredita muito, eu gosto muito que meus jogadores acreditem, tenham coragem para jogar, independente do adversário que a gente vai enfrentar. Nós fizemos esse jogo contra o Grêmio, né? O time foi compacto, o time jogou com coragem, o time jogou com criatividade, organizado. A nossa transição defensiva melhorou muito, era um grande problema que a gente estava tendo, pelo menos os 3 últimos jogos que nós observamos. A gente estava tendo muita dificuldade, melhoramos bastante. Nisso a gente está tendo um pouquinho mais. Eu tenho cobrado, principalmente dos mais jovens, o quanto é importante. Eu não posso ficar cobrando que eles cobrem do Nenê. O Nenê tem que guardar o gás dele para o momento exato. Não quer dizer que ele não volte, mas é muito importante o Marlon, né? O próprio Yuri, que é literalmente eu brinco, né, que é um cavalo, né, como ele corre realmente, né, o Andrei. Então são jogadores com muita capacidade, o próprio Ignaldo, eles fazem essa linha de 4 muito bem feita quando eles voltam. Então a gente tem automaticamente também, numa transição ofensiva, gás para que isso aconteça. Então, não tenha dúvida, é uma semana importantíssima para a gente vai encarar com muita seriedade esse jogo contra o Cruzeiro, mas sabendo que o jogo seguinte, né, mas vamos pensar passo a passo, mas o jogo seguinte é fundamental, porque se eles tiverem um tropeço, eu acho que eles jogam daqui a pouco, não é isso? Está jogando, então se eles tiverem um tropeço, a gente de repente conseguir, se eles perderem, a gente conseguir uma vitória em cima deles, a gente vai para 7 pontos, diminuindo já para 7 jogos, isso aí naturalmente vai apertando um pouquinho mais, e eu espero que a gente tenha um final